Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio mais uma vez estar com você, através desse canal, podendo celebrar a boa palavra de Deus e nesse tempo, falando sobre alguns personagens bíblicos, para que, de acordo com a história e os fatos, nós venhamos também a aprender mais para gerir a nossa própria vida dentro de um propósito divino. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de também compartilhar dessa palavra com quem o Espírito Santo te lembrar enquanto você está diante dela. E eu espero que você esteja diante dela não apenas no começo, mas até o final, para a gente orar juntos e dar graças a Deus. Hoje eu quero falar na verdade, três personagens bíblicos: Ananias, Misael e Azarias. Eu sei que você já ouviu falar sobre eles. Eu quero relembrar essa história com você, que falei não tem muito tempo sobre ela. Capítulo 3 de Daniel é o nosso livro do mês. Dias atrás eu ministrei uma palavra falando de Daniel, falando desses três moços, do propósito de Deus na vida deles e o propósito deles para com Deus. E no capítulo 3 de Daniel, no versículo de número 24, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E o rei então disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há neles lesão alguma, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Eu estou dentro de uma história que está acontecendo em Babilônia, distante da nação de Israel, da onde Ananias e Misael foram tirados e levados como prisioneiros numa invasão babilônica a Israel, ou a Judá. E chegando lá, os seus nomes foram trocados para que pudessem se adaptar à cultura pagã que havia em Babilônia. E o texto diz que o rei Nabucodonosor mandou que trocasse os seus nomes de Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abednego. E o impressionante é que a maioria das pessoas conhecem Sadraque, Mesaque e Abednego de ouvir falar e do texto bíblico. Mas se falarmos em Ananias, Misael e Azarias, talvez muitos tenham dificuldade de se lembrar. Mas isso não é grave nem importante. O que é importante dentro desse texto é que esses moços, por conta da sua devoção e por conta da sua determinação junto a Daniel, foram colocados como príncipes sobre a Babilônia, por conta do momento em que o Daniel interpreta o sonho do rei. E o texto diz que esses homens, eles causaram inveja nos outros que estavam também em governança junto ao rei da Babilônia, porque eles foram distinguidos, tal era o poder de Deus na vida deles. E o rei então faz uma estátua, manda que todos adorem, e os fofoqueiros de plantão dizem para o rei: olha só, os homens que você constituiu sobre os negócios da província da Babilônia não fazem caso de ti, não fazem caso da estátua que você mandou levantar e não fazem caso dos teus deuses, não adoram, não se prostram diante deles. Então, como juízo do rei para quem não se prostrasse à estátua que ele fez, havia uma fornalha que ele disse que seriam lançados nesta fornalha quem não adorasse. Então foi chamado à sua presença o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Você conhece a história, eu estou relembrando. E o rei disse: é de propósito que vocês fizeram isso? Vocês estão doidos? Vocês são os principais aqui do povo e vocês não se dobram ao que eu mandei? E então eu vou mandar tocar de novo os instrumentos. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados dentro da fornalha, embora sendo principais no reino. E esses 3 dizem para o rei que eles não necessitavam de responder ao rei sobre este assunto. Por quê? Porque o rei já sabia deste assunto, que eles não se prostrariam. E o rei pergunta: quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? E eles dizem: não te responderemos sobre isso, porque você já sabe o poder de Deus. Você já conhece o poder de Deus. Quando Daniel foi usado para te interpretar algo que os seus sábios e mágicos e adivinhos e agoureiros não eram capazes de interpretar nem de dar o discernimento.
Então, esse rei se encoleriza, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Por quê? Porque ele fica furioso. Porque esses 3 jovens dizem que Deus, a quem eles servem, é poderoso para os livrar da fornalha de fogo e da mão do rei. Então o rei manda aquecer 7 vezes mais e manda jogar esses moços dentro, atados, amarrados, com suas roupas, chapéus, todos mandam lançar dentro da fornalha. Porque a fornalha era assim, algo feito na terra, muito fogo, jogou na fornalha. E a palavra diz que esses homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha morreram com as chamas que vinham da fornalha. E a palavra diz que eles caem lá dentro da fornalha e começam a andar livremente, mas não andam sozinhos. Há alguém junto deles. É preciso que você entenda que nas fornalhas da vida, nas aflições da vida, se estamos andando em legitimidade diante de Deus, e se o preço que estamos pagando alguém quer nos imputar é por conta da nossa responsabilidade para com Deus, Deus não nos deixará só. Você não está só. A mão de Deus está aí presente na sua vida. Se você está sobrevivendo é porque Deus está presente. E o que chama a atenção no texto é que o rei se impressiona, porque lançou 3 e haviam 4. E lançou 3 atados, eles estão andando livres, desatados, e o texto diz que eles estão passeando no meio do fogo. Me permita uma expressão, eles estão curtindo do fogo, não estão nem aí para o fogo não está trazendo problema para eles. Embora os homens fortes que os lançaram morreram só com o bafo e com a chama do fogo, eles estão dentro do fogo, andando, passeando dentro do fogo, e aquele mal não lhes traz mal, não lhe causa mal. Por quê? Porque é uma proteção divina, entenda isso. Ainda hoje e sempre haverá proteção divina para aquele que cumpre os propósitos de Deus, para quem desafia o nome do Senhor. Não precisa nós nos enchermos de argumento. O próprio Deus agirá. Eu digo a você, o próprio Deus agirá. E não é uma questão de agir em teu favor, mas é uma questão de agir em relação à sua vida, se você tem responsabilidade com Ele. E o que a Bíblia diz, e é impressionante, que o aspecto do 4º homem semelhante a alguém divino, diz o rei, e ele fica boquiaberto, ele fica impressionado com isso. Agora eu quero só chamar a sua atenção para a expressão andam passeando no meio do fogo. O que é passear? Passear não é algo que alguém faz cheio de coisas, preocupado, arrancando os cabelos. Passear tem que fazer tranquilo. Essa é uma lição que todos nós precisamos aprender ou melhorar nela. Eu me coloco na fila. E o que o texto diz é que eles estão andando, passeando no meio do fogo. Enquanto há o fogo, enquanto há a tribulação, o problema, eles estão conectados com aquele que os pode livrar. Penso que se eles ficassem como Pedro, olhando as ondas e atentando para o vento, iriam sofrer muitos problemas ali. Mas eles não, eles se mantiveram íntegros em Deus e olhando firmemente para aquele que os podia libertar. Agora pensa comigo, se Nabucodonosor viu o 4º homem, será que o Sadraque, Mesaque e Abednego também não sabia que esse 4º homem estava ali e que era o anjo de Deus que estava ali para os livrar? Ainda que você não veja, os anjos de Deus estão liberados para livrar aquele que tem comprometimento com o Senhor. Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Daqueles que temem a Deus, Deus ordena livramento. Receba agora em nome de Jesus esse livramento e eu oro com você. Pai Celestial, em nome de Jesus, se o estar dentro do teu propósito, se o viver o teu chamado, se corresponder, Senhor Deus, à tua expectativa, trazem sobre nós chamas humanas, abrasivas, deteriorativas para destruir a nossa vida, cremos que da parte de Deus igualmente é liberado o socorro, o recurso. E talvez esta minha irmã, este meu irmão, esta pessoa,
está agora precisando do socorro do Senhor, do recurso de Deus. Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo, pela palavra que compartilho, que o Senhor é, sim, o socorro bem presente na angústia, e por isso não temeremos. Por Cristo Jesus, amém. E graças a Deus, receba agora, em nome de Jesus, o recurso de Deus, e que venha da parte do Senhor, em nome de Jesus, esse recurso para solucionar a sua questão. Amém e graças a Deus.